2025 é o ano dos agentes de IA. Você tá vendo isso em todo lado. E não precisa nem confiar em mim, não. Vem aqui, ó, no Google, pronto. Coloca aqui imagens procurando essa frase e você vai ver que já tem conteúdo pra caramba de gente falando a mesma coisa. 2025, o ano do agente de IA, revolução, o ano do agente, o ano do agente. Você tá vendo aqui tanta gente falando isso, mas talvez você não tenha visto ninguém mostrando nada. O que é um agente de IA no primeiro momento? É uma LLM. Bacana, ChatGPT, Llama, Claude, tem um monte de LLMs no mercado que faz alguma coisa. Mas Pedro, o ChatGPT faz, ele conversa comigo, ele analisa imagem. Não, ali é só uma conversa. Ele não vai marcar nada na sua agenda. Ele não vai mandar um e-mail para você. Ele não vai fazer nada. Ele não vai invocar um código. Ele não vai realmente estar executando algo no seu computador. O agente vai. Se a gente vai fazer agora uma demonstração, eu quero que vocês vejam primeiro a arquitetura dessa nossa demonstração. O que está acontecendo aqui no primeiro momento, bem rapidinho. Olha, eu sou esse cara aqui, o associado. Esse nosso agente, ele vai ser sobre um recomendador de investimentos. Bacana? Bacana. Então o que a gente tem que entender, vamos por parte, que antes de fazer qualquer chamada para a nossa LLM, que está aqui em cima, ela passa primeiro por o agente. O agente é quem vai decidir se ele já tem tudo que ele precisa para enviar informação para o LLM. E o que é tudo que ele precisa? Então é justamente isso que a gente vai definir no nosso agente. Você vai ter coisas que ele faz, os action groups, e você vai ter coisas que ele tem que conhecer, que é a base de conhecimento, knowledge base. Se você viu uma outra aula lá explicando como funcionam as LLMs, você sabe que tudo por trás dos panos são vetores. E a gente vai ter um banco de dados de vetor. Não se incomoda com ele não, só saiba que ele existe, que é esse Open Search aqui. Os nossos dados de verdade, eles vão estar aqui no S3, o bom e velho Dropbox, com muitas aspas aí, da AWS. E olha aqui, ó, os documentos que nesse exemplo aqui vão ser relatórios de investimento. Então os relatórios de investimento, olha como tá fácil. Vai para S3, isso é vetorizado para ir para o banco de vetor, que é o Open Search, e isso vira a base de conhecimento para o nosso agente. O nosso agente, ele pode fazer coisas. Vai ser um exemplo muito rápido, que ele vai poder fazer o quê? Um lambda, um código, que vai ler esses documentos aqui, que já estão vetorizados, e vai fazer o texto da recomendação. Isso volta para o agente tem uma lista de tudo que ele precisa antes de mandar para a LLM, e nesse nosso exemplo vai ser simplesmente a recomendação, e aí o LLM devolve para a gente com os dados relevantes. É simples, isso é um exemplo simples. Vamos lá do começo, vamos lá para a AWS, e a gente sai do outro lado super rápido. Primeiro, vamos seguir a ordem, vamos para o S3. O S3 vai ser a nossa base de conhecimento. Já vou vir aqui no S3, vamos criar o primeiro diretório, um bucket, como a AWS chama, Create Bucket. Que nome? Nossa primeira base de conhecimento. E sem me estressar com nada, não vou ver detalhe algum aqui, ó. Só quero criar, vai embora, vai embora. Criei o bucket, entro no bucket e coloco os arquivos, que eu já tenho eles aqui organizados. E só para você ver, ele tem essa carinha aqui, ó. São relatórios do FONC, que é o Comitê de Mercado Aberto lá americano, tá bom? E ele tem aqui, ó, quem fez o relatório e situações econômicas aqui de fevereiro de 2023, de relações aqui que foram feitas por alguns analistas. Eu tenho uns 5 desses documentos que eu vou colocar aqui no S3 agora, ó. Então tenho novembro, agosto, julho, junho, março e fevereiro. Lindo, são um monte de PDFs. Essa vai ser a nossa base de conhecimento, para não ser muito complicado aqui não. Coloquei os arquivos aqui dentro. Se eu voltar para a minha arquitetura, na realidade, gente, essa é a única parte que não vai ter muito, que vai ser mais simples de código. Vamos agora para a parte que interessa. Vamos lá para o Bedrock. Então no Bedrock, que é a nossa plataforma de criação de LLMs, de sustentação de LLMs, é onde eu também crio, olha aqui que bonito, os agentes. Só que antes de criar o agente, eu tenho que criar minha base de conhecimento, eu tenho que avisar que o S3 existe. Então vou vir aqui em Knowledge Base, é muito intuitivo. Create Knowledge Base com um banco de vetor. Posso deixar esse nome aqui, eu vou fechar aqui na esquerda para dar mais espaço para nós. Pronto. Pode deixar esse nome aleatório aqui. Ele vai criar uma permissão. Eu quero só avisar, olha, sua base de conhecimento pode ser um site, pode ser um SharePoint, pode ser um Salesforce, um Confluence, tem um monte de coisa. Vai ser um S3. Tá bom? Tá bom. Qual S3? Nessa conta AWS? Em outra conta AWS? Na minha conta mesmo aqui, ó, procurar nossa primeira base de conhecimento e escolhi, dá para fazer um monte de configuração para ele ver como que ele vai encontrar aquela base. Não interessa para a gente agora, eu vou fazer tudo do jeito mais simples possível. Pronto. Eu tenho que ter um modelo que pega o S3 e vetoriza. É um modelo de embedding. Eu vou escolher o modelo de embed da própria AWS, que eu não vou ter muito problema com ele não. O banco de vetor vai ser o próprio Open Search, eu poderia colocar outros bancos de dados, mas a gente não quer complicar aqui. Na verdade, gente, eu não fiz nada, tá? Eu estou indo tudo na configuração padrão e agora chegou em review, basta eu criar. Ele vai começar a criar
Isso demora? Demora entre 10 minutos. 10 e 15 minutos, porque é o tempo dele criar o banco de dados. Na verdade, esse cara demora um pouco para subir. Então vamos aguardar ele subir e a gente já volta. Pronto, nossa base aqui foi criada. Eu vou tirar um pouquinho do zoom para melhorar a nossa vida. E agora eu tenho que só fazer uma última coisa, que é sincronizar. Eu vou selecionar aqui a minha base e clicar em Sync. É agora que ele vai vetorizar. Ele só criou um banco, na verdade. E agora ele vai começar a vetorizar. Pronto, tá sincando, deixa ele fazer. Enquanto isso, volta para a arquitetura e vamos fazer o outro passo aqui, ó, que é o Lambda. É um serviço de código da AWS que não precisa de servidor. O código fica guardado e sempre que eu quero, eu executo ele. Ele vai ser o cérebro por trás da nossa primeira ação. A coisa que o agente vai fazer. Porque o agente não é mágico. Ele não consegue mandar um e-mail porque ele quer. Ele não consegue consultar um banco de dados porque ele quer. Eu tenho que dar alguma máquina, ou nesse caso o Lambda, que vai atrás fazer isso para ele. Então vamos lá no tal do AWS Lambda. É uma das melhores ferramentas da AWS aí de longe. E a gente vai criar um código em Python, beleza? Um código em Python. Não temos que nos preocupar com o código, como eu já falei 500 milhões de vezes, mas olha aqui, ó. Eu vou chamar ele de Action Group 1. As coisas que a gente faz, a gente chama de grupo de ação, Action Group. Eu vou colocar em Python e pronto. Já vou seguir aqui e criar minha função. Tá pronto? Claro que não coloquei código nenhum. Deixa ele criar. Vai ter uma interface de código, vai parecer um pouco Visual Code, olha aí. Já caiu na página do Lambda. Vou fechar aqui o overview, não preciso dele. Olha aqui, ele vem com um código de exemplo, é um código que retorna oi, hello from Lambda. Eu vou deletar esse código e vou colar um código novo. Olha que simples, gente, por favor, tá? Não estamos aqui numa aula, curso de programação. Vou deixar em tela cheia para ajudar. O que eu vou poder fazer com esse Action Group? Primeiro, é uma demonstração. Então algumas coisas não existem. Uma das coisas que não existe são as empresas. Eu vou dar empresas e baseado no relatório ele vai recomendar. Que empresas que eu estou dando? Eu vou dar 20 empresas para ele. 10 empresas de tecnologia, TechStash Nova, quanto Purity Leap Technology, são grupos de exemplo, empresas aqui imobiliárias. Eu vou dar aqui informação. Bom, o nome, o faturamento, o setor, os gastos, o lucro e o número de empregados. São essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 informações mais ou menos que o nosso agente vai usar. Beleza, isso na prática estaria no banco de dados, mas pode ficar aqui pra gente nesse primeiro momento. Então, isso aqui é só para ele conhecer. O que o código faz? Ele pode procurar nesse dicionário aqui em cima, então é uma função para ele conseguir procurar cada uma daquelas colunas, porque eu tenho que fingir que isso aqui é um banco de dados. Ele vai conseguir, baseado nos parâmetros que estão aqui em cima, procurar pelo nome da empresa, falar qual é, e criar um portfólio, ou seja, uma carteira de recomendação de ação, usando essas empresas que ele achou. E aí, com esse código de criar portfólio, de procurar a empresa e de saber o valor dela, ele vai enviar o e-mail. Gente, eu não estou sendo nem um pouco detalhista aqui com o código, porque eu não quero, tá? É para você ver por cima como funciona. Eu vou deixar o link desse código aqui no comentário para você pegar, então fica bem tranquilo em relação a isso. Só saiba que esses dets, que são as funções aqui em Python, são as coisas que o nosso agente vai poder fazer. Eu vou simplesmente aqui, ó, deploy, e é muito legal o Lambda, porque eu não estou tendo que criar máquina nenhuma. Isso aqui simplesmente está funcionando, isso é muito legal. Aí cada vez que eu clicar em teste, esse código roda. Claro que não vai funcionar se eu clicar em teste. O agente tem que pedir porque o agente vai dar as informações para o código funcionar. Mas entenda que eu tenho uma plataforma que guarda um código. E isso é animal. E agora com o código feito e com o nosso Knowledge Base criado, a gente pode até voltar aqui no Knowledge Base para demonstrar o que ele sabe agora, ó, base de conhecimento. Ele encontrou 6 coisas, são de fato as coisas que eu coloquei lá dentro. Ele entende isso e agora eu posso juntar tanto o Lambda, tanto com S3, para criar o tal do agente. Então vamos vir aqui em agentes e vamos fazer o que nós mais queremos. Bem reto, gente, ó, criar agente. Vamos chamar esse agente de Portfolio Creator. É legal botar em inglês porque você evita acentos, tá? Vai por mim. Pronto, Portfolio Creator. E aí eu tenho que escolher qual modelo de LLM que ele vai utilizar. Vamos dar espaço pra gente aqui. Já veio com o modelo padrão, que é o 3.5 do Sonnet. Eu vou deixar, na verdade, ele mesmo. Eu gosto desse modelo, é um dos melhores que tem. O melhor que tem é o Haiku. Mas vamos deixar uma versão mais estável, que eu sei que vai funcionar, que é o 3, não é o 3.5, o 3 do Haiku. Tá, pronto. Vai escolher esse aqui. É quase preferência minha, tá? Não fica irritado comigo, não. E aí, eu vou ter que dar pra ele uma instrução. Uma primeira instrução. E por questões de praticidade, eu estou fazendo esse laboratório em inglês, tá? Mas poderia ser em português numa boa. Porque os documentos que eu dei para eles são em inglês. Você aí, ó, é um analista de investimento, seu trabalho é ajudar a analista de investimento, criar resumos de pesquisa, gerar portfólios rentáveis aí de empresas e facilitar comunicações através de e-mail.
Eu quero que você faça isso seguindo a seguinte ordem. Crie o portfólio, sumarize um documento lá do FONC, o report que a gente colocou lá no S3, e faça a comunicação por e-mail. Então ele vai tentar fazer tudo isso baseado naquele Lambda e no S3 que a gente vai dar para ele. Tá bom. Eu escolhi o modelo, dei um nome e dei uma instrução. Nada demais, né, gente? Tá bom. Eu vou clicar em salvar aqui em cima e vou configurar a primeira ação, o primeiro Action Group, que é o que a gente mais faz aqui nos nossos agentes. Clicar em ADD, Add, primeiro Action Group. De onde vem o nosso Action Group? Lembra? Do Lambda. Então, ó, eu vou fazer aquele Lambda virar uma espécie de API. Eu vou fazer o quê? Métodos, HTTP, não sei se você conhece isso ou não, mas maneiras de acessar aquele Lambda baseado num determinado recurso, né, numa URL específica. Mas deixa de lado se você não conhece isso. Eu vou ter só que passar para ele um esquema de API. Então eu vou escolher qual Lambda ele vai usar, qual que é o nosso Action Group 1, e como ele vai usar esse tal esquema de API. Ó, vamos lá. Vou tirar o que já vem aqui e vou colar o meu. O que está acontecendo, hein, gente? Deixa em EML, que é mais fácil de ler. Então, como é que ele vai usar aquele Lambda? Ele vai poder fazer o quê? É como se estivesse usando uma URL, né? Como se fosse www.minhaapi.com.br/company research. É mais ou menos isso que você tem que tentar enxergar quando você vê esses caminhos, esses paths. Então, é como ele vai chegar naquele Lambda. Ele vai chegar no /company research. E lá, ele vai poder procurar por o nome da empresa, que vai ser sempre uma string. E se ele conseguir, ele retorna conseguir a resposta aqui do nome da empresa. Ele vai conseguir procurar o Create Portfolio. Esses paths são o nome da função lá no meu Lambda. Tá? É coisa, de novo, de fazer API, mas a gente não vai se doer muito com isso aqui agora. É só um mapa de como ele vai conseguir consumir aquele Lambda. Bacana? Então pronto, dei para ele. Na verdade, não tem que fazer mais nada. Eu vou simplesmente vir aqui, ó, Create. Tá criado. Pedro, e agora? Tá funcionando? Praticamente. Na verdade, falta fazer uma última coisa. Lá embaixo, a gente não colocou ainda a base de conhecimento e a estratégia de orquestração. Na verdade, gente, as coisas não são aleatórias. Ele sempre segue uma certa ordem. Você tem uma coisa chamada pré-processamento, orquestração, geração de resposta baseado na base de conhecimento, e o pós-processamento. Criaram agora aqui a Session Summarization, mas deixa ela de lado. Então, sempre que o agente trabalha, ele tem etapas que ele vai conseguir agir. E você tem que tomar cuidado um pouco com isso. Para a gente aqui vai ser simples, porque eu tenho só um Action Group, está sendo muito bobo, mas eu vou ter que fazer uma coisinha aqui na parte de orquestração que você já vai entender. Ó. Eu vou só editar esse cara. Eu não quero que ele faça a orquestração padrão, então eu vou vir aqui em Orchestration. O que seria a orquestração padrão que a AWS já cria para mim? Como ela vai usar o LLM. Então, ó, você é uma LLM que vai responder às questões do usuário e você deve responder baseado nesse seguinte formato. E que está dando a instrução mãe, é a instrução base, isso que é a orquestração, de toda a sua LLM. Você consegue controlar isso aqui. Então, eu vim aqui, ó, eu vou sobrescrever essa orquestração. Eu vou descer aqui e eu tenho só que passar uma rápida informação aqui perto da linha de guideline, porque é aqui que é como a resposta vai ser feita. E eu vou dar, ó, só para você ter um exemplo, esse texto aqui. Eu vou dar instruções referentes ao portfólio. Eu vou dar um exemplo de portfólio, para ele ter uma base, ó, então ele vai falar um portfólio com top 3 de empresas do mercado imobiliário, que tem um faturamento tal, que gasta tanto e o lucro de tanto, com tantos empregados. É assim, isso é um exemplo, ó. Então eu vou fazer ele conhecer um exemplo, e não vou ter que ficar passando isso para ele toda vez. Eu vou ensinar para ele o que é um e-mail de exemplo que ele pode enviar. Eu vou ensinar para ele o que é uma sumarização de um report lá do FONC. Eu quero dar tudo isso para ele. Então eu vou copiar essas informações e aqui em Guideline eu vou simplesmente colar. E agora ele sabe, por causa desses caracteres aqui, novas coisas de como ele deve agir. Eu poderia mexer em mais coisa? Poderia, mas a gente não vai se estressar com isso aqui agora. Então eu vou simplesmente clicar em salvar e sair. E agora só faltou fazer uma coisa. Só deixa eu confirmar o overridden, então de fato funcionou aqui a nossa orquestração. Só falta a gente dar agora o S3 como base de conhecimento. Aqui é bem simples, né? Você sobe, vem em Knowledge Base, clica em ADD, escolhe a única que a gente tem e adiciona, né? Bem simples. Depois eu volto aqui na Knowledge Base, que aliás, acho que faltou fazer uma coisinha. Eu vou editar e ó, passar a instrução pra gente, né? Como que ele vai usar a Knowledge Base? Porque quando é uma só é simples, nem precisaria disso. Mas se eu tivesse dezenas, eu tenho que ter uma instrução para ele. Essa Knowledge Base contém informações para entender conjuntos de dados relacionados a tendências econômicas. Bacana. Agora ele sabe disso também. Vamos para a arquitetura? A gente tem agora o Lambda feito e ligado a um Action Group. A gente tem o S3 feito com Knowledge Base
Isso foi ligado para o nosso agente. Na verdade, temos tudo o que precisa. Se eu volto agora aqui, ó, vamos salvar isso aí. Só vai faltar fazer uma única coisinha. Que é o quê? Deployar, executar, criar o agente. É o que a gente vai ter que fazer aqui com o Alias. Eu tenho que ter uma primeira versão dele. Tem que ter uma primeira criação dele para poder executar. Então eu vou criar um Alias, chamar aqui de agente V1, versão 1, tá bom? Pronto, tá praticamente criado. Show de bola. Então tem uma versão aqui 1, tá preparada, já tá pronta pra gente trabalhar. Gente, é só uma demonstração, tá? Eu já posso simplesmente vir aqui, ó, no que tem aqui à esquerda, abrir nosso espaço de teste, não preciso fazer um aplicativo nem nada. Vou passar para ele, por exemplo, cria um portfólio de investimento das 3 empresas principais de tecnologia, né, que ele conhecia, tecnologia e imobiliário. E vou colocar aqui, ó, cria um portfólio das 3 empresas que estão no setor aqui de tecnologia. Criou. Aqui está um portfólio das top 3 empresas, então ele colocou a Tech Wealth Health System, colocou a Eco Liquid Tech Energy e a Innovative Creative AI Corp. Tá bom, é só isso? É só isso, gente. É isso que vai mudar o mundo? Pior que é, pior que é. Por que às vezes a gente não fica tão impressionado? Porque foi uma coisa muito simples. Eu não programei ele para enviar e-mail. Ele até sabe agora o formato de e-mail, tá? Mas eu não coloquei aqui o serviço de envio de e-mail da AWS, que é o SES. Eu só fiz o quê? Ele ir numa base, conhecer o negócio que tem lá, respeitar o modelo que eu dei para ele, ver como que ele consome aquilo e juntar tudo isso para o LLM conseguir trabalhar. É isso que é um agente. Foi um exemplo simples, pequeno, francamente, tá? Mas não é longe disso. Agora é só multiplicar por 1.000, por 2.000, por 3.000, até a gente chegar no fim do mundo, com os agentes dominando a gente. E, ah, meu Deus, fujam. É mais simples do que parece, tá bom? É só isso que eu queria mostrar e, bom, até a próxima.